professora Cláudia Jacobi, vai falar um pouquinho sobre interações. Muito pouquinho sobre interações, é um grande prazer, muito grande mesmo, ter sido convidada pelo Prístino a ser a primeira autora. Vocês estão vendo a quantidade de colaboradores e ainda faltam. Eu agradeço especialmente a Yasmine, doutora Yasmine, já vou contar as historinhas, mas, enfim, um grande prazer estar aqui, como o Marcelo e outros tantos, o Drops. A gente, 15 anos atrás, não conseguiria imaginar que isso tudo ia dar tão certo, graças, no início, a tão poucos, e agora um enorme prazer ver que não eram tão poucos, é simplesmente que nós não estávamos nos encontrando, né, UFOP? Em outros lugares. Então, só vou falar um pouquinho de interações mesmo, é coisa bem rápida, porque, por sorte, eu acho que a 10ª que está falando, e eu acho que já foi enfatizado bastante o efeito das minerações e a importância dos serviços ecossistêmicos. Vamos ver se eu consigo saber como é que funciona isso. Então, o que sabemos sobre interações? Bom, vocês já conseguem desconfiar que, se a maioria dos estudos de flora e de biologia em geral são recentes, então todas as interações derivadas disso, que eu vou falar bastante sobre flora e visitantes associados, é muito pouco. Então, aqui, só para resumir um pouquinho, nós temos aproximadamente 50 estudos, talvez mais, muito recentes, de curta duração. Isso é extremamente importante, o fato de serem recentes, não, mas de serem de curta duração, sim. Pouco publicados. Por quê? Então, por que eu estou falando nesses estudos? Grande parte deles são teses, algumas delas parcialmente publicadas, mas tem muito resumo de congresso, tá? Então, a divulgação desses estudos está muito precária. Mas, enfim, essa foi uma boa oportunidade para conseguir resumir aqui. De qualquer jeito, não deve passar de 50, 60, dos quais 12 a 15 publicados nessa área de interações. Eu estou tirando daqui a parte da flora, ok? Outro detalhe muito importante para restringir ainda mais o que sabemos sobre as interações. Não vou nem tentar mexer com isso. Eles são concentrados em um par de locais, sobre os quais eu vou falar agora, em um par de interações e em um par de espécies. Então, essa concentração também, obviamente, vai nos fazer desconfiar mais ainda de que o quadro está muito, mas muito incompleto. Então, o quadro está incompleto, com certeza, como todos os outros palestrantes falaram. O quadro está ameaçado, o quadro não, a paisagem, né? Agora, será que sabemos pouco com esses estudos? Por um lado, é claro que sim. Pelo outro, eu tenho as minhas dúvidas, porque esses estudos têm gerado conhecimentos bastante importantes a respeito. Então, onde é que se concentraram esses estudos? Por favor, olhem nesse quadro daqui. Em azul são as regiões ou locais de onde vêm os estudos, e em vermelho as interações ecológicas. E o que vocês veem, não é surpresa, é que grande parte desses estudos se concentraram na Serra do Rola Moça, mais especificamente no Parque Estadual da Serra do Rola Moça, em Ouro Preto também, mas vocês vejam que é bem diferente a quantidade. E, com relação à interação ecológica, muito mutualismo, foi estudado polinização em serviço ecossistêmico da maior importância, principalmente ambientes que estão sendo, que já são disjuntos naturalmente, mas que estão sendo mais fragmentados e mais isolados ainda. Então, né, fluxogênico via polinização, né, vetor de polinização e dispersores de sementes. Então, vocês estão vendo
essa linha aqui bem grossa, indicando que no Parque da Serra do Rola Moça, o mais estudado foi o mutualismo, e essa outra linha aqui, estudos mais recentes do meu laboratório, com plantas parasitas. Então, isso também é um pouco por acaso, essa concentração de estudos, porque foi o interesse de pessoal, né, do nosso laboratório. Depois tem um pouquinho de predação, competição, facilitação, mas eu quero enfatizar essa concentração. Drops, uma homenagem a você. Isso daí foi o Drops que fez para uma publicação que agora, obviamente, está felizmente desatualizada, extremamente incompleta, na Ciência Hoje, gente. Então, o título era Diversidade na Adversidade. Então, pedimos ao Infante Drops, na época era doutorando, que desenha... Não? Ups. Eu estou velha. Eu estou velha. Pedimos ao Drops que desenhasse esse quadro, porque a gente nem tinha fotos boas, né, de todas as interações dessa nossa planta piloto, que é a Stachytarfeta glabra, uma verbenácea. Né, estão vendo aqui as inflorescências, o Marcelo colocou também em destaque, e essa foi uma planta piloto, só que quando a gente começou a investigar, lembra, doutora Yasmine? Mais de uma década atrás, a gente falou, vamos ver o que tem essa planta, porque era mais abundante, era visitada por beija-flores, e achamos interessante ver o territorialismo deles, enfim. Mais a fundo começamos a estudar os competidores desses beija-flores, e assim foi indo, até chegar em herbívoros, é claro, formigas, muitas espécies, se aproveitando de nectários extraflorais, parasitoides, pilhadores, etc., etc., cochonilhas em algum lugar, né? Então, foi ácaros foréticos no bico do beija-flor. Então, aquilo ali passou de planta piloto a catedral, aquela em construção que nunca acaba. Nós não saímos praticamente da planta piloto, porque tinha muitíssima coisa para ver. Então, nos aprofundamos na Stachytarfeta, que é uma das dominantes naquela área de canga do Rola Moça. Aqui tem mais fotos ainda. Então, vocês estão vendo interações complexas na forma de uma mosca minadora, numa folha de Stachytarfeta, e aqui vespas parasitas, parasitando a mosca minadora, né? Então, sobrou pouco fôlego para encarar com essa profundidade mais do que uma ou duas espécies. Mas surgiu uma outra espécie que está sendo bastante estudada, que é a planta parasita Astrutantes flexicaulis. Então, só para vocês verem os estudos que temos e sobre o que no Parque do Rola Moça exclusivamente, com Stachytarfeta glabra e Strutantus flexicaulis. E aqui todas as outras, reparem principalmente que são estudo de mutualismo, mas 90% de polinização. Tá? Só para vocês verem o panorama do tipo de estudo que tem sido realizado. Esse quadro eu acho muito importante, porque, dada a riqueza de fauna associada na Stachytarfeta glabra do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, foi feito um estudo com técnicas extremamente semelhantes para fins de comparação em Ouro Preto. E, surpreendentemente, só para vocês verem, o principal daqui é que os visitantes, aqui é só abelha e borboleta, tá? Eliminamos todos os outros. Mas os visitantes
da mesma espécie, no mesmo ecossistema, canga coraçada, ouro preto e rola moça, de 15 abelhas, somente 5 são comuns, e de 9 borboletas, somente uma é comum. Então, isso dá uma boa ideia da diversidade da fauna associada para uma mesma espécie. Aqui, plantas parasitas, elas são parasitas, mas reparem que elas fornecem recursos, temos essas duas, também no Parque do Rola Moça, grandes parceiros, né? Elas fornecem recursos para aves e insetos. Também tem um certo efeito mortal para algumas das hospedeiras, principalmente quando em isolamento, né? Então, uma mimosa bem viçosa, a principal espécie hospedeira, mortinha. Agora, o quadro é claro que não é esse. Obviamente, uma planta parasita consegue, ao longo do tempo, dependendo das condições de isolamento da hospedeira, acabar com ela. Só que, não vou entrar em muito detalhe, mas eu gostaria que vocês vissem que, novamente, do mesmo jeito que com stactarfeta, na hora que a gente se aprofunda no estudo de uma planta focal e todas as associações relacionadas com ela, vocês aparecem com quadros simplesinhos desse tipo. Então, predação, mutualismo, comensalismo, polinizadores, aves dispersoras, essas são relações diretas, aqui temos relações indiretas, e eu fiquei sem fôlego já. Então, concluindo, o que eu quis mostrar com essa breve apresentação? O que nós sabemos? Como vocês viram, o quadro está muito, mas muito incompleto. Mas ele já mostra que temos redes muito complexas de interações. Eu não vou fazer mais do que uma terceira espécie até o final da minha carreira universitária. Já fiz 2, viu, pessoal? Então, existem redes muito complexas, existe baixa similaridade, ou seja, alta diversidade beta entre cangas ou entre populações, né, vamos falar com mais propriedade, entre populações da mesma espécie vegetal focal, entre uma canga e outra, e os mutualismos, que foram melhor estudados, dispersivos, estão se mostrando da maior prioridade nos dias de hoje, porque isso nos ajuda a todo o planejamento de conservação, manejo, uso de vetores, proteção de vetores, né, para a dispersão de pólen e, obviamente, também de sementes. Então, do que nós precisamos com esse quadro aqui? Primeira coisa, estudos comparativos. Vocês viram com aquele breve exemplo das 2 populações de stactarfeta, que o buraco é mais embaixo até do que, né, a sua similaridade baixa nas cavernas, né, Drops? Então, estudos comparativos que estão sendo extremamente concentrados em alguns pontinhos do quadrilátero ferrífero, principalmente no Rola Moça, e os poucos outros que estão ocorrendo em outros lugares já mostra uma altíssima diversidade beta. Segundo, longa duração. Não adianta querer, como o Drops está falando, descobrir, né, o que se passa mediante uma visita, fotografia e pronto. Máximo que vai acontecer é uma descrição e tecer muitas ideias a respeito dos mecanismos por trás. Então, estudos de longa duração e ecologia, principalmente nessa área de interação entre populações, evidentemente se necessita. E também integrados. O que eu quero dizer integrados? Diferentes comparativos caverna para cima, para baixo, substrato, sistema radicular. Então, uma integração muito maior ainda, está incipiente, né, Paulo de Tarso, com
todos os aspectos das mitologias, que a gente viu que está sendo ainda bem mal explorado por nós biólogos. Então é isso. Eu achei que fosse ser hora do lanche, mas já passou. Obrigada a todos. Muito prazer.